Em Deuteronômio capítulo 2 e no capítulo 3, Moisés continua a recapitular a história do povo de Deus. Moisés continua ali recapitulando a história do ingresso do povo na terra que Deus havia prometido. E quando nós lemos a história do povo conquistando a terra, um tema incômodo começa a aparecer. Embora o povo fale de paz, embora o povo fale de graça, embora eles reflitam o caráter de Deus, há alguns relatos que nos deixam talvez numa situação um pouco desconfortável em um primeiro momento. Quando lemos que no processo de conquista da terra, Deus ali ordena que eles devem exterminar algumas nações especificamente. E hoje nós vemos a questão da iniquidade do amorreu, onde Deus ordena que homens, mulheres e crianças devem ser mortos no processo de conquista da terra. Alguns afirmam que essas histórias não são verídicas, porém nós cremos que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para repreensão, para correção, conforme Paulo mesmo afirma na sua carta a Timóteo. Se toda a Escritura é inspirada por Deus, nós entendemos que esse relato está ali também por um propósito. Embora alguns achem incompatível essa narrativa com o caráter do Deus que nós cremos, nós temos hoje alguns nuances para conseguir compreender em partes esse processo. E eu quero aqui compartilhar com vocês alguns textos que nos ajudam a compreender um pouco melhor a temática da conquista da terra e do extermínio ali de algumas nações. Vamos ao texto de Deuteronômio capítulo 2, versos 33 e 34, que nos diz assim: E o Senhor nosso Deus o entregou em nossas mãos, e nós o derrotamos a ele, aos filhos dele e a todo o seu povo. Naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e a cada um destruímos com os seus homens, mulheres e crianças, não deixamos nenhum sobrevivente. Esse é o relato que eu me referia, que mostra então esse contexto um tanto adverso. Como Deus pode ordenar que isso aconteça? Eu quero compartilhar com você o texto agora que está em Gênesis, capítulo 15, verso 16. E diz assim: Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Notem que esse texto está em Gênesis e o texto anterior está em Deuteronômio. Esse texto de Gênesis está dizendo que até que chegasse a quarta geração dos amorreus, não se encheria ali a medida da iniquidade dos amorreus. O que isso mostra? Deus não é um Deus que age de forma precipitada. O texto mostra que durante várias gerações Deus dera a oportunidade para que aquele povo se arrependesse. Deus, com base na sua graça, apelou por meio do Espírito Santo, clamou para que eles pudessem se converter do mau caminho, para que eles pudessem entregar a sua vida ao Senhor e para que eles pudessem ser transformados. Porém, embora a graça seja ilimitada, haverá um momento na história da terra em que a porta da graça, como nós assim descrevemos, será fechada e não haverá mais oportunidade para o arrependimento. Haverá um limite para que então Deus possa finalizar o juízo e Cristo possa voltar. Na perspectiva da narrativa bíblica no Antigo Testamento, nós entendemos que a medida dos amorreus havia chegado ao limite e Deus executa agora o seu juízo contra aquele povo. Pois se viesse a quinta, a sexta e a sétima geração, eles apenas reproduziriam o que as gerações anteriores já haviam feito. Deus, com o atributo da presciência, sabendo o que aconteceria se aquelas gerações continuassem ali se multiplicando, ordena que o povo os elimine e elimine homens, mulheres e crianças, no processo que ilustra o processo de juízo de Deus. No final dos tempos, tempo do fim, tempo em que vivemos, haverá também, como eu disse, um limite. Um dia em que a porta da graça se fechará. Mas, felizmente, a porta da graça hoje está aberta. Se talvez eu ou você necessitemos hoje confessar algum pecado, lembremos que hoje é a oportunidade que Deus nos dá. Não sabemos ainda quantas oportunidades teremos, mas sabemos que esse Deus é um Deus de misericórdia. E mesmo nessa história de juízo, é manifesta a misericórdia de um Deus que não age apenas em uma geração, mas durante 4 gerações apelou ao coração até que se esgotassem as oportunidades. Finalizo compartilhando o pensamento final da lição. Dadas as devidas informações sobre o contexto dos acontecimentos,
aceitamos a realidade e confiamos na bondade divina revelada de inúmeras outras maneiras em toda a Bíblia. Nós não temos todas as respostas, eu apresentei apenas um nuance, mas com base no que a narrativa bíblica apresenta, confiamos que Deus é amor. Fé não é apenas amar a Deus quando tudo está bem, mas é confiar nele apesar daquilo que não entendemos totalmente. Se ainda resta alguma dúvida, se ainda restam perguntas, lembremos que Deus em breve quer clarificar tudo isso para nós. Por enquanto, confiemos naquilo que sabemos, confiemos no Deus que conhecemos e saibamos que Ele deseja sempre o melhor para os seus filhos. Se você quer isso, se você quer confiar, feche os olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, obrigado, Pai, porque a Bíblia mostra aqui que o Senhor é um Deus de misericórdia. Que embora nós encontremos um relato aparentemente incômodo, um relato que nos deixa um tanto desconfortáveis, ao olharmos o contexto, nós vemos que o Senhor não age de forma precipitada. O Senhor dá inúmeras oportunidades para que o pecador se converta do seu mau caminho. Mas há um momento em que a medida de iniquidade chega ao seu ápice. E nesse momento o Senhor age. Por isso, ó Pai, nós rogamos que o Senhor perdoe o nosso pecado. Ajude-nos a cada dia confessarmos os nossos erros, reconhecermos as nossas debilidades e nos voltarmos do mau caminho. Pedimos que nos ajude também a clamarmos aqueles que necessitam da conversão, aqueles que necessitam se converter ao Senhor e assim possamos todos estarmos prontos quando Cristo vier. São bênçãos que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia para você, um abraço.